Olá, senhores e senhoritas, você estudante que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso vir aqui fazer mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos o nosso intérprete, o Ronaldo. Nós juntos faremos uma aula bem bacana para você. Na aula de hoje nós temos um grande objetivo, né? Qual é o objetivo da aula de hoje? É que você entenda a segunda lei de Newton, pessoal, em diferentes aspectos, né? Em diferentes sistemas, em qualquer situação. Falando um pouquinho, né, de Newton. Newton, o grande cientista, talvez um dos maiores da nossa história, ele elaborou 3 leis que regem a mecânica clássica. Professor, o que é uma mecânica clássica? Pessoal, Newton ele é conhecido como o cara que desenvolveu as leis que estão atreladas aos movimentos, né? Você pode pensar que a física ela é dividida em 3 grandes ramos: a mecânica clássica, a mecânica quântica e a mecânica relativística. Então, a física, né, essa parte da mecânica clássica, o Newton ele é um dos principais cientistas. Então, vamos lá. Mas para começar, vamos pensar, imagine você o seguinte: rolar uma bola pelo piso da quadra da escola, ela irá rolar infinitamente ou ela vai parar? Ou ainda, se a viagem até Marte, imagine você uma nave que está indo para Marte, se você desligar os motores da nave, ela vai andar? Ela vai chegar até Marte? Pessoal, será que essas leis são as mesmas? Então pare e pense, vou usar esses 2 exemplos. Rolou uma bola numa quadra, uma hora ela vai parar? Claro que sim. Se você está viajando para Marte e desligar o motor da nave, o que acontece? Ela consegue chegar em Marte? Então, será que essas leis são iguais? Pessoal, respondendo, olha só. Estar parado ou estar em movimento, isso é algo bem relativo. Se você rolar uma bola na quadra, nós sabemos que ela vai parar. E ela para por quê? Porque você tem uma força que faz ela parar. Se não tiver essa força, ela não para. No caso da nave indo até Marte, pessoal, se você desligar os motores, ela estava em movimento, e se você desligar esses motores, essa nave vai continuar em movimento. Então, ela vai chegar até Marte. Nesses dois casos mencionados, as leis da física são iguais. É que num você tem uma força para parar, e no outro caso você não tem essa força para parar. Aliás, sabia, estudante, que uma nave, quando ela é lançada, a NASA, por exemplo, a NASA vai lançar um foguete, ou qualquer outra agência espacial, ele vai acelerar, né? Ele vai acelerar até ganhar uma grande velocidade, aí depois eles desligam os motores, para que esse corpo, essa nave, ela se desloque por inércia, ela vai manter aquela velocidade. Que bacana isso, né? Então, pessoal, falando um pouquinho dessa segunda lei, a segunda lei de Newton, já vou te adiantando, é uma equação. E essa equação, ela está atrelada à força. Vamos parar e pensar, se você fizer uma análise bem simples. Você consegue empurrar com maior facilidade um carro ou uma bicicleta? É óbvio que você vai dizer, eu consigo empurrar com maior facilidade uma bicicleta, porque ela tem menos massa. Então já comece a acostumar nessa segunda lei com essa ideia de força, massa e, é claro, aceleração. Então olha só, a força. Pessoal, força você não pode esquecer. Ei, querido estudante, a força ela é uma grandeza, vale destacar que grandeza ela é uma medida. Então a força ela é uma medida vetorial. Professor, mas eu não lembro o que é vetor. Vem para cá, uma grandeza vetorial. Vamos pensar? Pessoal, se te pedirem para você amassar uma caixa, essa informação ela é completa? A grande pergunta que você deve pensar é o seguinte: se eu vou amassar uma caixa, mas para que lado você quer que eu amasse? Ou seja, qual é a direção e qual é o sentido da força que você tem que aplicar nessa caixa? Então pare e pense. Ou ainda, se você pensar num exemplo mais simples, velocidade. Se alguém te falar assim, ontem eu estava a 10 km por hora,
Essa informação, ela é completa? Repare bem, você pode estar caindo a 10 km por hora ou você pode estar correndo na horizontal a 10 km por hora. Então repare que a velocidade, assim como a força, você, além do valor numérico, você tem que dizer para onde aponta, qual é a direção, qual é o sentido. Então isso é uma grandeza vetorial. Os vetores são medidas, pessoal, que precisam de informação com relação à direção e com relação ao sentido. E vale destacar que estar para a direita a 10 km por hora é diferente do que estar para a esquerda a 10 km por hora. Então é só para você pensar, não é verdade? Então, olha só, agora você está apto a pegar a ideia, o conceito da segunda lei de Newton. Repare bem aqui, pessoal, imagine você o seguinte, você tem que empurrar um carro. Um carro, cuidado, a gente fala assim, um carro é pesado. Querido aluno, você que está assistindo essa aula, não esqueça, peso é diferente de massa. Tá? Peso é uma força, massa é uma propriedade intrínseca da matéria. Então, dá uma olhada aqui. Um carro, ele é maçudo, ele tem bastante massa. Já é difícil você empurrar um carro. Agora, se você agregar mais massa ainda, pessoal, você vai ter que fazer uma força, obviamente, maior. Então, Newton, ele teve essa genialidade de relacionar massa com força. E, é claro, com aceleração. Vamos pensar? Se você está empurrando um carro, claro, quanto maior a massa, mais força você tem que fazer. Agora, um outro detalhe. Se você quiser dar a esse carro uma maior aceleração, é óbvio que você vai ter que fazer maior força. Então, fica atento. E Newton, ele pensou nessas três grandezas, na força, na massa e na aceleração. E, pessoal, ele chegou nesta conclusão. Lembre-se, caro aluno, mais uma vez, pegue bem essa ideia. A segunda lei é uma equação. E esta equação, ela diz o seguinte, que a força que atua num corpo é igual ao produto da massa do corpo vezes a aceleração. O famoso F igual a ma. Pessoal, é claro que muitas vezes essa força num corpo atua mais de uma força. Então é comum você trabalhar com a ideia da força resultante, que é o resultado que essas forças fazem neste corpo. Então é bem comum você, no lugar de F, você colocar força resultante, o FR. Vale destacar que o M é a massa, medido em quilograma. Vale destacar que a aceleração ela é medida em metros por segundo ao quadrado. E, é claro, a força, o grande cientista Newton, ele foi homenageado. Então, o Newton é a unidade de medida da força. Vale destacar, pessoal, que a Universidade Federal do Paraná, num ano aí, ela cobrou no seu vestibular uma questão assim, quanto vale um Newton? Um Newton de força, pessoal, equivale a 1 quilo vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Se você pegou essa ideia, então agora vou trazer aqui uma atividade para você, só para a gente fixar bem esses conceitos. Olha só, nessa atividade ele fala o seguinte, um vagonete de massa 100 quilos está em repouso sobre os trilhos. Lembre-se, repouso ele está parado. Em um momento há uma força resultante sobre ele, paralela ao trilho e para a direita, e essa força tem uma intensidade de 50 newtons. Então, calcule a aceleração e indique a direção do movimento do vagonete. Pessoal, você vai ter um tempo e faça bonitinho, pega os dados, use a equação e eu espero que você acerte.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Pessoal, bem simples, né? Ele te deu a massa, ele te deu a força e ele pede para você a aceleração e para você indicar o sentido da aceleração. Pessoal, claro, você vai usar a relação, a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. A força vale 50, a massa vale 100. O 100 está multiplicando, você passa dividindo. Isso você vai ter que a aceleração é 50 dividido por 100. Se você fizer essa divisão, o resultado vai ser a aceleração igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. É claro, né, que a aceleração ela ocorre na direção da força, beleza? Na direção e no sentido da força. Sabendo que você pegou essa ideia, vamos um pouquinho adiante? Pessoal, olha só. Aqui, na verdade, nesse próximo slide, eu vou propor uma atividade para você, só que, querido aluno, essa atividade vai ficar para você, para você resolver no seu caderno, bem tranquilo. Ó, ele fala o seguinte, ó, um carrinho de massa 10 quilos é empurrado horizontalmente sobre uma superfície plana com uma força de 20 newtons e uma força resistiva de 5 newtons. Ou seja, você empurra 20 e tem uma força de 5 no sentido contrário, tá? Ó, já saiba você, vai sobrar uma força resultante de 15, né? Porque você empurra 20 e tem uma força resistiva de 5, então ele vai com 15. Aí ele fala o seguinte, a aceleração desse movimento pessoal, faça esse cálculo, vou te dar uma dica, tá? Pessoal, vai dar 1,5, faça depois bonitinho, eu tenho certeza que você vai acertar, faça com carinho essa atividade. Pessoal, e agora vamos pensar. Veja, não é porque a segunda lei de Newton é uma equação que você... é só uma equação. Tem mais do que isso. Pessoal, repare bem. A força, ela é um vetor. E quando é vetor, geralmente os professores, eles gostam de colocar uma flechinha em cima. Isso é meio com combinado, sabe? Toda grandeza vetorial tem uma flechinha em cima. Eu falo por mim. Eu, no ensino médio, eu não uso, né? Eu penso que eu deixo o mais simples possível para que o aluno entenda. Claro que se o seu professor usar essa flechinha, não tem problema, é um vetor. Detalhe importante, a massa, ela é uma grandeza escalar. E a força, ela é vetor, porque quando você pega um escalar e multiplica por um vetor, o resultado tem que ser vetor. Então, olha só, cuidado, você tem uma flechinha de um lado, uma flechinha do outro, porque dos dois lados são grandezas vetoriais. Beleza? E pessoal, pensando nisso, galera, olha que importante. Se você parar para pensar, tem como você mudar o movimento de um corpo sem usar força? A resposta deve ser não. Como é que você muda o estado de movimento de um corpo? Mudar o estado de movimento. Imagine que você tem um corpo que está parado. Então, ele está parado. Você só vai tirar essa condição dele estar parado se você aplicar uma força. Ou ainda, você tem lá um corpo em movimento. Para você mudar essa condição, ou seja, para você parar ele, você só vai conseguir se você fizer uma força. Então, olha a importância do estudo das forças, não é verdade? Então, assim, se você pegou essa parte, vou trazer aqui um exercício para você. Ele fala assim, ó, existe a possibilidade de existir aceleração sem força? Pense. Pessoal, se a massa for mantida constante em um experimento, é possível você aumentar a aceleração sem alterar o valor da força? Pessoal, você terá um tempinho e eu espero que você acerte esse exercício.
Então, pessoal, será que você acertou esse exercício? Aliás, eu ainda vou propor uma condição aqui para você. Pessoal, vamos pensar num caminhão e num carro parado, num semáforo. Sabe o semáforo? Você tem um caminhão e tem um carro. Pessoal, qual que é mais fácil de você acelerar? Claro que você vai dizer, é o carro. Você sabe que o motor do caminhão ele é bem maior que do carro. Porque a força que o motor do carro tem que fazer nem se compara com a força que o caminhão tem que fazer. Porque, obviamente, o caminhão tem grande massa. Pessoal, você sabe que se tem grande massa, você precisa de grande força. Tá? Bem simples. Maior massa, maior força. Claro que se eu quiser acelerar mais, eu também preciso de maior força. A ideia é só de você fazer a análise em cima dessas condições, dessa relação entre força, massa e aceleração, o que não é difícil, não é verdade? Então, assim, claro, mais uma vez, intuitivamente, pessoal, simples. Grande massa precisa-se de maior força para acelerar. Menos massa precisa de menos força para acelerar. E assim por diante. E é claro, né, pessoal, o que nós vimos hoje? Hoje, na aula de hoje, nós vimos a segunda lei de Newton, que é uma equação, que é uma relação entre força, massa e aceleração. Vale destacar que nós vimos também que força é uma grandeza vetorial. E tem que tomar cuidado. Uma grandeza vetorial, ela tem direção e ela tem sentido. Você tem que ficar bem atento com isso. E é claro, né, pessoal? Então, com esse slide, nós encerramos a nossa aula. Desejo você sucesso, lute, busque, leia, mas acima de qualquer coisa, se cuide. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.